no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O piso salarial da enfermagem continua como uma das principais pautas da agenda política da agenda dos municípios. Centenas de prefeitos se reúnem nesta terça-feira em Brasília para pedir aos deputados federais e senadores a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que aumenta o volume de recursos do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Essa agenda está agitando os corredores políticos de Brasília nesta semana, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Prefeitos de todo o Brasil voltam nesta terça-feira a Brasília para discutir mais uma vez uma pauta municipalista que inclui a defesa da revisão da portaria do Ministério da Saúde, que trata sobre a transferência de recursos da União para estados e municípios pagarem o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O piso fixado em R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras está na lei. É questionado no Supremo Tribunal Federal, representa uma conquista para a categoria, mas ainda está distante de se transformar em realidade com dinheiro no bolso para os profissionais da enfermagem. O nó nessa questão está na falta de recursos. Os governos estaduais e municipais alegam que o repasse de verbas da União é insuficiente para pagar a conta e pressionam o governo federal a reavaliar uma portaria do Ministério da Saúde que define os valores que cada governo receberá para cobrir as despesas com um novo salário. Os prefeitos querem, nessa mobilização em Brasília, sensibilizar os deputados federais e senadores a votarem uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que aumente em 1,5% o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. De acordo com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, a mudança no FPM permitiria às prefeituras terem fluxo de caixa para, com a ajuda do governo federal, pagar o piso salarial da enfermagem, que, segundo a entidade, custa aos cofres das 5.568 prefeituras brasileiras por ano 10 bilhões. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. As pressões dos prefeitos, jornalista Beto Almeida, continuam pautando a agenda política nacional, porque é um dos principais assuntos que mexe aí tanto com o governo federal quanto com os governos estaduais e também municipais. Essa mobilização é mais uma etapa na discussão sobre a implementação do piso salarial da enfermagem, que continua também no centro da polêmica do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de entrar nesse viés jurídico, Beto Almeida, tem outra etapa a ser cumprida pelos prefeitos, que poderão até o próximo dia 16 contestar uma portaria do Ministério da Saúde que disciplina o volume de verbas que cada cidade, que cada município deverá receber ou que já está recebendo como repasse do governo federal para cobrir as despesas com o piso salarial. Um assunto que pauta nesta semana a agenda política e que nos traz aqui mais uma vez esse debate sobre os salários dos profissionais da enfermagem, uma luta de décadas que se transformou em lei, mas que até o momento para a maioria dos profissionais ainda não é realidade. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. A gente começa a semana no pós-feriadão voltando e enfatizando ainda esse assunto da questão do piso salarial da enfermagem, porque é o que domina, é o impasse, é a inconsistência de dados alegada por prefeitos e governadores que acabou aí determinando, pelo menos levando o governo a estipular aqueles recursos extras de 7 bilhões e 300 milhões de reais, considerados insuficientes para bancar a conta no pagamento dos servidores, principalmente o pessoal do setor público. E aí, Luciano, foi dado esse prazo, como você já afirmou, até dia 16. Agora, de junho, tá certo? Hoje é 12, então, portanto, daqui a 4 dias, governadores e prefeitos vão ter esse prazo para entrarem lá no site do Fundo Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, para
apontar as inconsistências que eles encontraram nos repasses feitos para as suas verbas, Luzenor. Isso porque o Ministério da Saúde diz o seguinte, que ele se baseou para fazer essa redistribuição dos valores, Luzenor, no relatório atualizado de informações sociais, como critério para distribuir essa grana. Só que os prefeitos dizem que os profissionais da enfermagem, descritos pelo Ministério da Saúde, eles estão desatualizados, ou seja, não batem na realidade com a realidade dos municípios. E não precisa ser muito esperto, ser técnico para avaliar, por exemplo, que não dá para você imaginar que com R$ 2.900 mês pago para o município de Grangeiro, ele vai conseguir pagar os profissionais de enfermagem dentro dos valores atualizados pela legislação federal. Então, esse ponto é importante, porque o Ministério da Saúde vai receber informações concretas de qual é a realidade de cada estado e de cada município. Aqui, nada impede, é bom que se diga, Luzinor, nada impede que os municípios que já tenham condições para isso possam se antecipar e ir pagando os seus pisos, os pisos dos seus profissionais de enfermagem. Porque, olha só, para o nosso ouvinte entender, nós temos hoje, essa é uma confusão tão grande de informação, mas vamos lá. A obrigatoriedade que já está em vigor desde o início do mês de junho é para o pagamento dos profissionais de enfermagem dos hospitais da rede pública e filantrópicos. O pessoal que é do hospitais, que trabalham em hospitais da rede privada, é a partir do mês de julho, 1º de julho. O que nós estamos aqui basicamente discutindo nesse momento é a dificuldade hoje encontrada por governadores e prefeitos para garantir o repasse de pagamento desses valores referente aos profissionais de enfermagem da área pública. E aí, mesmo não podendo, mesmo muitos alegando isso, mas já tem 13 municípios do Ceará que se anteciparam e inclusive estão pagando já desde o começo de junho esse salário, inclusive municípios pequenos, Zenu, como Jijoca de Jericoacoara, por exemplo.